Vamos começar com uma oração, né? E logo após a gente vai começar aqui na semente de número 10, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo tempo aqui com meus irmãos. Obrigado por essa mensagem, Senhor, da tua palavra, pelos teus milagres. Nós vamos começar hoje o primeiro milagre do Senhor. E esse milagre, Senhor, tão importante nas nossas vidas, porque mostra o teu poder, o poder do Senhor sobre os elementos químicos, físicos da natureza. E nos ajuda, Senhor, a pensarmos nisso, assim como o Senhor tem o poder de transformar coisas, a natureza como um todo, o Senhor tem o poder também de transformar nossas vidas. Eu creio que essa seja a maior e melhor mensagem desse milagre do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo e por todos. Nos ajuda a sermos transformados dia por dia, de acordo com a Sua palavra. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, a semente de número 10, que realmente vai tratar do primeiro milagre de Jesus, diz o seguinte: Jesus é Deus sobre os elementos. Então, Jesus é Deus. Ele é o Criador. Ele é o fundador de todas as coisas. Ele quem criou todas as coisas. A gente pode observar alguns textos da palavra de Deus que nós já vimos sobre isso, mas Boa eu noite. lembro de dois textos, na verdade, de três textos, na verdade, que mostram que Jesus é o Criador, ele quem fez todas as coisas. João Boa capítulo noite, Felipe. Uma pergunta aqui. Estou entrando agora. Você vai fazer da 8 ou vai fazer logo da 10 direto? Romanos capítulo 11 e o Hebreus capítulo 1, né? Fala da questão do Jesus sendo o Criador. Não. E outros textos também que a gente pode ver o paralelo disso, que Jesus é Deus. Ele é o Oi. Criador, ele quem criou todas as coisas. Então, aqui, a semente número 10 é: Jesus é Deus sobre os elementos. Tudo que é bom tem seu limite. A festa termina, as férias acabam, mas a paz e a alegria de Jesus não têm fim. Elas duram para sempre. Ele pode nos dar a verdadeira satisfação eterna. Ele também mostrou que ele é Deus sobre os elementos, transformando água em vinho. Então, essa semente aqui, como eu já falei para vocês, exatamente vai tratar do primeiro milagre de Jesus. E eu acho muito legal isso, porque Jesus começou o seu ministério público convocando, eu estava pensando, meditando nisso hoje, né? Convocando seus discípulos, chamando os discípulos para estarem com ele e para vivenciarem todos os seus milagres, toda a sua vida, desde do início até o final do seu ministério, os discípulos estavam com ele. E isso também é bom para a gente, porque, queiramos ou não, nós estamos inseridos em um ministério. E o ministério eficaz, ou melhor dizendo, o ministério mais eficaz é aquele onde podemos ter pessoas, onde nós podemos investir em suas vidas, para que eles possam continuar o ministério que nós estamos inseridos, onde nós estamos inseridos. Então, Jesus começou seu ministério chamando os seus discípulos, né? Podemos ver o início do ministério de Jesus, desde o seu batismo, a tentação no deserto, e ele começa então chamando os discípulos para
investir em suas vidas. Então, o ministério mais eficaz é aquele onde nós podemos chamar pessoas, estar do lado de pessoas, investir em suas vidas, para que elas possam continuar a obra, esse ministério onde nós estamos inseridos. O que nós estamos fazendo não pode ter um fim, nós não podemos deixar o ministério morrer. Para isso, precisamos investir em pessoas, em vidas. E alguém disse que o maior investimento, e sabemos disso, não é em paredes, em algo material, né? Porque muito de nós hoje, muitas das vezes, nós investimos muito em casas, em prédios, em ornamentação, nada, e não que isso não seja importante. É importante o prédio da igreja, pinturas, enfim. Mas o mais importante é investimento em vidas. E para investir em vidas, também precisamos, é, demanda, melhor dizendo, recursos, dinheiro, tempo, né? Então, Jesus fez isso. Ele chamou seus discípulos agora, a gente pode ver isso no início do seu ministério, e agora ele começa o seu ministério transformando a água em vinho, mostrando para nós e mostrando para os discípulos que ele tem o poder de transformar vidas de pessoas, para que essas vidas transformadas possam levar adiante aquilo que nós estamos ensinando para os nossos discípulos, digamos assim, o discípulo de Jesus no qual nós estamos investindo. Então, a semente de número 10 é exatamente tratando do primeiro milagre de Jesus. E, pasmem, meus irmãos, pasmem. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas se nós formos fazer uma enquete, saindo aqui no nosso bairro, perguntando qual foi o primeiro milagre de Jesus, você vai ter surpresas. Na nossa atual conjuntura, vamos ter surpresas. As pessoas não sabem, a grande maioria delas, elas não sabem qual foi o primeiro milagre de Jesus. Podemos dizer, graças a Deus, que nós sabemos. Eu também não sabia, como muitos não sabem. A partir do momento que eu soube, eu divulguei. Isso começou lá no ano de 2000. Eu divulguei. E eu me alegro demais. Para mim é uma aula muito boa, para mim, pessoalmente, falar sobre isso, porque eu me vejo muito nesse contexto do primeiro milagre de Jesus. Por quê? Porque, irmãos, é onde tudo começou na minha vida. E para muitos aqui que estão me ouvindo hoje, é onde começou também a sua jornada, a sua trajetória cristã. Foi ouvindo o primeiro milagre de Jesus. E depois que eu descobri esse milagre, irmãos, eu já falei para muita gente. Muita gente, você não tem noção quantas pessoas eu já compartilhei esse milagre. Exatamente focando nisso, que Deus, na pessoa de Jesus, tem o poder de transformar vidas de pessoas que estão completamente distantes dessa relação com Ele. Então, para mim, o primeiro milagre de Jesus, essa questão do primeiro milagre, é muito importante. Então, eu creio que vai ser muito relevante essa aula de hoje para você também, que está me ouvindo aí. Então, leituras e exercícios. São exatamente os exercícios e leituras, tarefas, que vocês vão ter que fazer como avaliação de vocês, tá bom?
Então, nessas leituras e exercícios aí que eu vou falar para vocês, eu gostaria que vocês fizessem. Não simplesmente para ganhar uma nota, mas também como crescimento para o nosso crescimento espiritual. Primeira questão aí, né? Leia João, o Evangelho, capítulo 2, de 1 a 11, que é exatamente falando do primeiro milagre de Jesus. E uma pergunta: o que mostra que Jesus é Deus? De acordo com esse milagre, o que mostra que Jesus é Deus? Isso é uma dificuldade muito grande para muitas pessoas que não entendem a questão da divindade de Jesus. É crer, se deixar ser assim. As pessoas não confiam nessa verdade, melhor dizendo, que Jesus é Deus. Isso é uma dificuldade muito grande. E graças a Deus nós temos essa percepção de quem Jesus é, porque nós conhecemos os milagres, principalmente essa série de 7, né, que o livro de João apresenta para a gente, a partir do capítulo 2, e cada um desses milagres mostra um aspecto diferente da pessoa de Jesus Cristo, de como ele se manifestou como Deus. E no primeiro milagre, o que mostra que Jesus é Deus? Também leia Filipenses capítulo 4, de 6 a 9. Porque Jesus nos dá a verdadeira satisfação. Filipenses 4, de 6 a 9. Leia e responda. E para concluir essa parte aqui, coloque todas as suas ansiedades, uma por uma, perante ele em oração. Quais são as suas ansiedades? E lá em Filipenses capítulo 4, ele diz que não temos que ter nenhuma, né, ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nada, nada dessa vida pode tirar o nosso sono. Mas às vezes nós damos lugar à ansiedade. E a ansiedade é o primeiro passo para a doença da dessa doença que está causando muitos problemas nas vidas das pessoas, né? Que é a Depressão. depressão. A ansiedade é o primeiro passo para a depressão. As pessoas andarem ansiosas, colocando coisas nas suas mentes, nos seus corações, ao invés de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E Filipenses também, capítulo 3, é Colossenses capítulo 3, Colossenses, né? Que ele diz que nós devemos pensar e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado, ao invés de buscarmos coisas daqui da terra. Então, a ansiedade é basicamente isso. Nós nos enchemos com as coisas daqui, com os problemas dessa vida. Claro que problemas existem, mas nós não podemos andar ansioso e nos preocupar com essas coisas. Como diz lá em Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Segundo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, quais são as suas ansiedades? Perguntas. Maria teve autoridade sobre Jesus neste trecho, quando ela disse, ele não tem mais vinho. Ela teve a autoridade sobre Jesus nesse trecho? Jesus foi mal educado com sua mãe quando ele disse, a minha hora não chegou, mulher. Senhora, a minha hora ainda não chegou. Ele foi mal educado com ela? Explique. Por que sim ou por que não?
O que indica que Jesus não era chato, de acordo com a história do primeiro milagre de Jesus. Por que Jesus nos deu o privilégio de fazer a oração conforme Filipenses 4, de 6 a 9? Por que ele nos deu esse privilégio de fazermos essa oração de Filipenses 4, de 6 a 9? Quais são algumas das suas ansiedades? Aí vai mexer com você, vai falar com seu coração. Quais são as suas ansiedades? Talvez você vai colocar para mim, para que eu possa estar orando por você também. Quais são os seus anseios? Suas preocupações? Orem, orem pela paz interior. E ore pela paz um do outro, ou um dos outros. Vamos orar por paz, que essa paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja realmente pairando nas nossas mentes e nos nossos corações. E eu tenho mais uma tarefinha para vocês. Estava pensando hoje, já que poucas pessoas conhecem o primeiro milagre de Jesus, e cabe a nós agora divulgar, já que sabemos, não sabemos para nós. Sabemos para nós, sim, mas sabemos para os outros. Porque não adianta só saber se a gente não compartilha com outros. Alguém disse que nós não somos como o mar da Galileia. Aliás, alguém disse que nós não somos como o mar morto. Nós somos iguais ao mar da Galileia. Mar morto, ele só recebe e ele não compartilha. Ele só recebe água e acumula sal. O mar da Galileia é diferente. Ele recebe água e compartilha água. Ele desce para outros canais, para outros córregos, para outros rios. E assim nós temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos Deus nas nossas vidas, para que possamos agora, sabendo dessas verdades, possamos compartilhar com outros. E sabendo disso, que poucas pessoas conhecem o primeiro milagre de Jesus, eu gostaria que você fizesse uma pequena tarefa essa semana. E para a semana você vai compartilhar com a gente qual foi a sua experiência dessa semana de poder compartilhar com suas próprias palavras. Não precisa ler, não precisa abrir a Bíblia. Não. Em uma conversa informal, compartilhe o primeiro milagre de Jesus. Muito simples, muito fácil. E faça algumas perguntas para essa pessoa no final. E não deixe de aplicar. Meu amigo, minha amiga, assim como Jesus fez esse milagre, transformando aquela água, talvez uma água suja e barrenta, ele pode transformar a sua vida. Pode dizer isso. E veja o impacto dessas verdades na vida da pessoa que você está compartilhando. Tá bom? Tarefa para você. Pode anotar aí na sua apostila. Compartilhe com pelo menos, no mínimo. Você tem muitos contatos. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Mas se você compartilhar com 3, já está de bom tamanho. Mas 5 está ótimo, 10 está muito bom, 20 está bom demais. Tá bom? Faça isso. Se você não sabe muito bem o primeiro milagre, dê uma estudada nele, dê uma lida, relida, que você vai ficar muito bom. Deus me ensinou e ficou isso tão arraigado na minha mente, no meu coração, que eu compartilho o primeiro milagre de uma forma muito natural e sem medo
sem nervosismo. E isso tem me ajudado muito. Mas assim, é pelo tempo que a gente já tem já falando dele, né? A cada dia que a gente fala mais e compartilha mais, nós vamos aprendendo mais. Talvez você possa me dizer assim, poxa, mas eu não tenho coragem. Peça coragem a Deus. Foi o que os discípulos pediram. Os discípulos da igreja primitiva. Os primeiros cristãos. Eles queriam ousadia, intrepidez. Nos dá intrepidez, Senhor, para compartilharmos da sua palavra. Que nós possamos ter essa coragem de compartilhar de Jesus com outros que ainda não conhecem. Eu fiz isso lá no Pirimiri, no meu lugar, próximo de Santarém Novo, com um grupo de adolescentes. Meus irmãos, que tempo maravilhoso. Isso no Igarapé. Eu estava com minha família lá e a gente. Na verdade, observei um grupo de jovens, me aproximei deles, eu cheguei com dois ou três, e eles chamaram os outros. Quando me dei por conta, eu estava na roda ao redor de 15 jovens, e eu compartilhando o primeiro milagre de Jesus. E no final, eu perguntei, quem sabia dessa história? Isso na água, sem Bíblia, sem papel nenhum, só compartilhando com eles. E para minha surpresa, ninguém sabia. Depois um rapazinho chamado Davi, ele chegou, ficou por último, né? E eu perguntei, e aí, Davi? Isso foi importante para a sua vida? O que mais te tocou nessa história? Eu perguntei para ele. Irmãos, e marcou a minha vida a resposta do Davi. Ele disse, seu Luiz, o que mais me tocou, seu Luiz, nessa história foi que, assim como Jesus transformou água em vinho, ele pode transformar minha vida também. Meus irmãos, eu fui às lágrimas. Isso um garoto de 12, 13 anos, lá do meu interior, que nunca ouviu falar dessa história de Jesus. Tem muita gente, meu irmão, que ainda não ouviu falar, como diz uma musiquinha de criança que nós cantamos. Tem muita gente que ainda não ouviu falar do grande amor de Deus. Tem muita gente, principalmente do primeiro milagre de Jesus. Fale para um jovem, fale para um garoto, para uma criança. E se quiser saber mais, marque um outro dia para você contar o segundo, que a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Então vamos ao texto de João, capítulo 1. Eu quero ler com vocês. João, aliás, capítulo 2. João, capítulo 2. Vamos ler esse texto. Ver se eu acho aqui. Eu quero ler com vocês, tá bom? Vamos ler até o versículo 12. João, capítulo 2, de 1 a 12. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas.
ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima, ou seja, a NVI diz até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, ou seja, ao encarregado da festa. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é servido, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, queridos, é uma história pequena, muito simples, muito fácil de se contar, que você pode contá-la com muita maestria para os outros, para as pessoas. Nós podemos contar, na verdade. E eu, dando essa tarefa para vocês, eu também estou me colocando à disposição de fazer também essa tarefa. E para a semana eu vou contar para vocês o que aconteceu com a tarefa que eu estou passando para vocês, que também é para mim, tá certo? Então, aqui no início diz, no versículo 1, 3 dias depois, como está aqui na sua apostila. Ou seja, esses 3 dias depois, 3 dias depois do chamado de Natanael, certo? Lembra do Natanael que estava debaixo da figueira? Pois é, depois desses 3 dias, foi que aconteceu esse milagre em Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre de Jesus. Então, o primeiro milagre de Jesus acontece 3 dias depois do chamado de Natanael. Também, o primeiro milagre de Jesus, ou seja, os 3 dias depois, pode-se dizer que são 7 dias depois de João dar testemunho acerca de Jesus. Lembra do testemunho de João, que nós também já estudamos? Então, 3 dias depois, são 7 dias depois de João ter dado testemunho acerca de Jesus. Então, o que aconteceu esses 3 dias depois do chamado de Natanael e 7 dias depois de João dar testemunho? Acontece um casamento. E nós sabemos que o casamento do judeu, na tradição judaica, era uma festa que durava uma semana. Muita festa, muita comida, muita bebida. Então, Jesus foi exatamente convidado para essa festa, para esse casamento, para essa celebração. Não é apenas uma celebração rápida, como nós fazemos hoje, né? E os noivos até falam para a gente: olha, não demore muito, né? Eu particularmente já realizei 4 casamentos, 4. Me recordo muito bem. 4 cerimônias de casamento. Não faço muito demorada, justamente para ter um tempo com a família, para tempo depois de recepção e tudo. Mas naquela época, não era assim como hoje.
uma celebração rápida, era uma celebração de muitos dias, uma semana pelo menos. E aí, nessa celebração, nesse casamento, Jesus foi convidado, ou seja, ele foi convocado. E isso mostra, lembra da pergunta agora há pouco? O que mostra que Jesus não era chato? A resposta está aqui, porque Jesus foi convidado. Ele não era uma pessoa chata. E eu vejo hoje que as pessoas podem nos convidar porque elas veem que nós não somos chatos também. E vou dizer mais uma coisa, bem aqui para vocês. Não percam as oportunidades. Não percam as oportunidades de alguém te convidar para um casamento, um aniversário. A gente, às vezes, nós nos esquivamos, mas é bom estar lá. Se a pessoa nos convidou, é porque ela viu em nós alguma coisa diferente. Aproveite esse momento para você estar ali, para numa oportunidade você compartilhar de Jesus com os que estão ali. Jesus não perdeu essa oportunidade. Ele foi naquela festa de casamento. Ele poderia dizer: não, eu não vou, que eu estou muito ocupado, eu tenho meus trabalhos para fazer, eu tenho meu ministério. Às vezes nós nos escondemos atrás disso, né? Dizemos que não por conta do nosso trabalho, por conta da família, uma série de coisas. E acabamos desperdiçando uma grande e excelente oportunidade. Então Jesus foi porque ele não era uma pessoa chata. Havia pelo menos 5 discípulos com ele, lá na festa de casamento. Então foi Jesus e mais o que ele chamou. Como eu falei agora há pouco para vocês, Jesus já tinha alguém para compartilhar. O ministério de Jesus foi foram várias pessoas que ele investiu, né? Várias pessoas. Não era um ministério voltado só para ele, mas um ministério voltado para pessoas sendo investidas. E isso, para mim, é muito importante. Um ministério eficaz é aquele ministério onde pessoas estão sendo acompanhadas, estão sendo investidas a palavra de Deus. Então, Jesus pega essas pessoas, pelo menos esses 5 que já estão com ele, e os leva junto para o casamento. Na nossa cultura, talvez o, o dono da festa não ia achar muito legal, né? Poxa, eu te convidei, tu traz mais 5, mas eu creio que isso foi um privilégio muito grande para aquela família. E como foi? Porque Jesus estava ali para resolver o problema daquela, daquela situação que eles estavam enfrentando, que eles enfrentaram. Então a presença de Jesus foi marcante naquele momento, para aquela família. E o fato é que acabou o vinho. Como eu disse, como nós já dissemos, a festa era uma festa muito longa, durava muitos dias, precisava de muito recurso financeiro. Talvez eles se preparavam anos para preparar o vinho, preparar os outros tipos de bebidas, né? Preparar comida para os convidados. E o fato é que, de repente, o vinho, devido ao consumo, né? Muita gente, o vinho acabou.
O casal tinha a responsabilidade de fornecer tudo para a festa. O vinho era muito importante para para a realização daquela cerimônia, daquele momento, daquela festa. O vinho era muito importante. E Jesus estava lá. Isso é muito legal, porque você que já estudou os sete sinais, tem uma frase bem interessante lá, naquele panfleto. O vinho, uma hora, acaba. Tudo nessa vida pode acabar. Comida, bebida, a vida física, a saúde, roupa, acaba. Mas o nosso relacionamento com Deus é algo eterno, é algo que nunca se acaba. E o vinho simboliza isso, a felicidade eterna que Deus está querendo dar a cada um de nós através de um relacionamento íntimo com Ele. É o que diz lá no panfletinho do primeiro milagre de Jesus, quando vai falar das aplicações. A propósito, são 4 aplicações do primeiro milagre de Jesus. Aliás, dos milagres, né? Primeira, Jesus supre as nossas necessidades físicas. Aqui lhe deu vinho para as pessoas. Segundo, ele satisfaz as nossas necessidades espirituais. Na questão de só ele pode dar a verdadeira felicidade, a felicidade eterna. Só ele pode dar. E essa felicidade eterna vem quando passamos a ter um relacionamento íntimo com ele. Essa é a segunda aplicação. A terceira aplicação dos milagres de Jesus, a partir do primeiro, é que Jesus é Deus. Quem é Jesus? Jesus é Deus, porque só Deus pode mudar os elementos químicos da natureza. Ele transformou a água em vinho, uma fórmula completamente diferente. Sabemos a fórmula da água, mas a fórmula do vinho, nós somos leigos, não sabemos. E ele pega um elemento e transforma. Só Deus pode transformar. E assim como eu já falei para vocês, que é o ápice da história, ele tem o poder de transformar vidas, vidas podres, vidas acabadas, vidas de pessoas que estão arruinadas no pecado, vidas que estão realmente aquém de um relacionamento com Deus. Ele vai lá e transforma. Mas uma coisa muito importante também, ele quer usar pessoas nesse processo. Ele não usou pessoas aqui na transformação da água em vinho? Sim, amigos, ele transformou, ele usou pessoas. Ele usou pessoas para levarem água até aqueles tanques, aqueles tambores, aqueles vasilhames. E assim, ele usa a gente também, cada um de nós, eu e você, para levar o evangelho. O nosso papel é esse, tão somente esse, levarmos o evangelho. E o restante da transformação, da mudança nas vidas, ele quem faz. O papel das pessoas na história foi somente levar a água e colocar dentro daqueles tambores. O restante foi Deus quem fez. O nosso papel hoje, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, é levarmos a mensagem. Quem vai fazer a obra é o próprio Deus. Eu creio que essa aplicação é muito boa para todos nós hoje. Outro ponto, que, como diz aqui, Maria informou Jesus da emergência.
Eu já ouvi alguém falar que provavelmente, é provável, não é certeza, a Bíblia não nos dá essa garantia, mas pode ser que Maria pudesse ser ou muito, muito íntima daquela família, muito amiga mesmo daquela família, de amizade muito profunda, ou poderia ser parente do, dos noivos. O fato é que Maria estava ali e observou a situação da falta do vinho. E ela informa para Jesus: eles não têm mais vinho. Imagina isso. A preocupação, né, de Maria. Por que foi importante essa fala de Maria? Eles não têm mais vinho. Ela pensou talvez nos noivos, na família, porque eles se prepararam tanto para tantos dias e de repente chega no meio da festa, acaba. As pessoas iam sair dali chateadas, esbravejando, reclamando, murmurando. Se isso de fato acontecesse, que de não ter mais mesmo, de não ter solução, mas Jesus estava ali para resolver aquele problema. Ele foi convidado não simplesmente porque ele foi ele era um convidado, mas ele era o convidado, ele era o convidado e estava ali exatamente no momento certo, na hora certa, para resolver aquela situação. Ainda bem que ele foi convidado. Uma certa vez eu fui a um casamento e me deram a oportunidade, não para eu realizar, mas para eu compartilhar algo com o casal. E a primeira pergunta que eu fiz a eles foi: vocês convidaram Jesus para o seu casamento? Você já convidou Jesus para estar na sua vida? Se ele está na nossa vida, as coisas se tornam mais viáveis, mais fáceis. No caso aqui, foi muito importante a família ter convidado Jesus. Ele estava ali naquele momento, no momento certo, na hora certa, para resolver aquela situação tão importante que eles poderiam passar muito vexame, muita vergonha. Já pensou? Ter que dispensar os convidados no meio da festa? Meus amigos, olha, informo para vocês que não temos mais bebida para vocês. Vão embora para suas casas, acabou a comida, acabou o refrigerante, acabou o bolo. Vão embora, meus amigos. Poxa, já iam chamar de irresponsáveis, enfim, muita coisa. E olha o que Jesus vai resolver. A gente pensa que é uma coisa tão simples, mas foi algo muito, muito importante. A resposta de Jesus. Jesus dá uma resposta para Maria. Ainda, mulher, ainda não é chegada a minha hora. O que, que ele está dizendo com isso? Jesus está dizendo para Maria que o propósito dele é diferente do propósito da mãe. Olha só a diferença dos propósitos de Maria para os propósitos de Jesus. É isso que ele quer dizer. Ele está dizendo, mulher, os teus propósitos são completamente diferentes dos meus. Distanciou-se dos propósitos da mãe. Sua missão era mais importante. A missão de Jesus era mais importante que a missão de Maria. A missão de Jesus era de dar a vida em resgate por muitos, salvar.
pregar, abençoar vidas através da sua vida. Maria não. Maria tinha outros propósitos. Talvez o propósito de Maria naquele momento era de simplesmente não ver aquela família passar vergonha, outras questões, né, que estava por trás. E Jesus diz para ela: Senhora, não temos nada em comum. Não tenho nada em comum com a senhora. Os teus propósitos são uns e os meus propósitos são outros. Não é minha hora ainda. A minha hora não é chegada ainda de ser exaltado. Ainda não é chegada a minha hora de ser exaltado. Então, propósitos diferentes, missão diferente. Também existiam lá várias talhas, como nós vimos no texto, talhas para as purificações. Ou seja, lá, os judeus chegando, imagino eu, famílias chegando, eles tinham que lavar as mãos, lavar os pés daquele barro, né, daquela poeira, lavando os pés, eles precisavam de muita água. Então lá havia essas talhas, pelo menos 6 talhas, que trazendo para os nossos dias hoje, seriam como se fosse caixa d'água. Bora colocar assim, tanque com água, para nós entendermos melhor. Então, em cada ponto daquele local, existiu uma caixa d'água de 1.000 litros, 500 litros cada uma, justamente para as pessoas pegarem aquela água para lavar as mãos, conforme Marcos capítulo 7, que diz lá que os judeus não faziam nada, comiam sem primeiramente lavar cuidadosamente as suas mãos. E é bom, né? Faz parte da higiene pessoal. Foram trazidos, aliás, foram produzidos entre 460 a 690 litros de vinho da melhor qualidade. Eu vou parar bem aqui para expor para os irmãos a questão do vinho da melhor qualidade. Nós sabemos que um vinho, para ser bom, um vinho de qualidade, ele precisa de muito tempo, muito tempo, anos. Eu falo de 10 anos, 30, 40, 50 anos, para ficar um vinho bom, um vinho da melhor qualidade. Hoje, se produzir hoje um vinho da uva, para ele estar bom, não é consumido hoje. É consumido daqui a 30 anos. Tem vinhos aí produzido há 50 anos. É agora que está bom. Mas é impressionante como Jesus fez um vinho da hora, o vinho, perdão, produzido naquele momento, e foi um vinho da melhor qualidade. E muito vinho, cerca de 700 litros de vinho, toda aquela água que estavam ali se transformaram em vinho. Jesus mudou da água para o vinho. E eu, como falei para vocês, isso que ele quer fazer, né, na vida das pessoas hoje. O simbolismo. Qual o símbolo? Qual o simbolismo disso? O que Jesus quis mostrar com isso?
Também Jesus quis mostrar que no reino do Messias, no reino celestial, no reino milenar, terá fartura de vinho. Muito vinho. Muito, muito. Isso está registrado lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 31, versículo 12. Muito vinho. E que Jesus também veio para transformar, como já falei para vocês, vidas podres. E alguém disse que vidas podres é o melhor esterco para o crescimento do evangelho. Vidas podres. Vidas podres é o melhor esterco para o crescimento do evangelho. Jesus pega essas vidas podres, completamente arruinada, destroçada, e transforma em pessoas que irão refletir o seu caráter. E aqui diz uma coisa bem interessante para a gente. Cuidado. Vamos ter cuidado para não achar, para não fazer desse milagre uma alegoria. Eu achei muito interessante essa fala, porque eu fui pesquisar o que é uma alegoria. O que é uma alegoria? Uma alegoria é um pensamento abstrato, figura com sentido figurado, figura no sentido figurado. Em outras palavras, algo que não é real, ou seja, algo irreal. É justamente um pensamento abstrato, um pensamento da cabeça aí de alguém. Não devemos pensar assim, que o primeiro milagre de Jesus é apenas um pensamento, é uma ideia de um homem, é algo que não existiu, que é fantasioso, que é abstrato. Não, irmãos, é algo real. Existiu sim, é verdadeiro sim, é verdade sim. E a partir do primeiro, que foi esse, Jesus vem o segundo, terceiro e assim por diante. E nós precisamos falar isso com verdade, com autoridade, com desejo, com alegria, com satisfação em nossos corações. É quando a gente brilha com brilho nos nossos olhos, que Jesus fez. Então, tem mais alguma coisa? É, o que demonstrou através desse milagre? O que demonstrou através desse milagre? O que demonstra para a gente através desse milagre? Demonstra que só Deus pode transformar os elementos. E eu não tenho dúvida de dizer, sem sombra de dúvida, sem medo, de dizer que só Deus pode transformar vidas podres, como a sua e a minha. Eu era terrível. Antes de conhecer Deus, eu não queria nada com nada. Me esquivava da palavra, me esquivava do. Quando vinha alguém compartilhar comigo, eu fazia graça. Enfim, terrível. Eu já ouvi muitas histórias que pessoas que você fazia com os servos de Deus. Quando vinham falar de Jesus para você, talvez você vinha com outras coisas, com uma piada imoral, com uma indecência, mostrando imoralidade, não sei. Imagino, porque eu era assim também. Imagino que a sua vida não era diferente da minha. Mas, irmãos, Deus não desistiu de mim.
Assim como ele não desistiu e não desiste das pessoas. Ele continuou. Ele continuou. E pessoas vinham falar comigo. Vinham, olha assim. E Deus foi me quebrando, foi me lapidando, foi me transformando. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, Deus fez um grande milagre em mim. E talvez, e certamente, melhor dizendo, não é talvez não, certamente, ele fez um grande milagre em você também. Quem sabia de tudo isso? Maria, os servos e os discípulos. Versículo 11 menciona sobre isso, que eles sabiam desse milagre, eles viram, eles presenciaram tudo isso. E diz aqui que, lá no versículo 11, diz que eles viram e creram. O crer aqui, ele foi resultado do ver. Eles viram para crer. Mas eles precisavam ver. E Jesus deixou com que eles vissem isso. E eles passaram a confiar em Jesus. Porque eles viram. O que que nós podemos aprender com tudo isso? Sim, como eu falei para vocês, faltou uma, né? Nas aplicações. Eu falei que Jesus, a terceira é que Jesus é Deus, e a quarta aplicação é que o que que nós podemos aprender de fé? E isso vai em todos os milagres, do um ao sétimo, que é justamente a ressurreição de Lázaro. As mesmas aplicações, que ele supre as nossas necessidades físicas, satisfaz as nossas necessidades espirituais, que Jesus é Deus, pelo milagre que ele fez, e questão de fé. Todas as pessoas que foram beneficiadas, que estiveram presentes nesses milagres, elas responderam com fé. Ou responderam sem fé. Mas houve uma resposta. Ou com fé, ou negando Jesus. Que é o caso do terceiro milagre, né? Que já sabemos, que é do paralítico do tanque de Betesda. Ele recusou completamente Jesus. Mas talvez a gente chegue lá ainda. Então, a fé aqui que os discípulos tiveram foi motivada pelo ver. Eles tiveram a visão. Eles viram e creram. E a pergunta é: de que forma nós temos crido em Jesus? O que motivou a gente a confiar em Jesus? Temos confiado nele plenamente? Temos demonstrado essa fé para as pessoas que estão ao nosso redor? Como temos usado a questão da fé que Deus deu para nós? Na verdade, não é nossa a fé. Efésios 2, 8 e 9 diz que a fé e a graça é um dom de Deus, então não é nosso. É um presente para nós, que Ele deu para nós, gratuitamente, mas partiu dele, não vem de nós. E eu quero saber de vocês o que é que a gente pode aprender, o que é que você aprendeu vendo, revendo, né, esse primeiro milagre de Jesus. Como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas e também na vida, compartilhando na vida de outras pessoas, colocando esse milagre, inicialmente falando, na vida de outras. Irmãos, sutilmente, esse é o início do Evangelho.
não falou aqui, mas eu posso aplicar isso hoje. Se você quer compartilhar o evangelho, compartilhe do início dele, que é a pessoa de Jesus Cristo. Fale para as pessoas o que Jesus fez. E como eu falei para vocês, eu acho muito interessante que ele abre com a transformação e lá com Lázaro ele fecha com ressurreição. Você já parou para pensar sobre isso? Mas eu quero deixar vocês compartilhar um pouquinho aquilo que vocês aprenderam hoje, ou que você já sabia que foi importante para você em tudo isso que a gente compartilhou hoje. Eu Oi, sou, Luiz. sou muito grato a Deus por esse milagre, porque, como eu falei para vocês, é a minha vida, é onde eu comecei a minha trajetória cristã. Pode falar mesmo. Você acabou de perguntar, né? O que a gente pôde aprender revendo essa história. E eu estava considerando que, primeiramente, ele se manifestou aos seus próprios discípulos, porque eles precisavam ser fortalecidos, já que eram sua equipe. Então, ele se manifestou, primeiramente, aos seus discípulos, que era quem faria o trabalho com ele, né? Ele aproveitou a oportunidade para discipular os seus companheiros ali, demonstrar de fato quem ele era e comprovar isso através do seu poder. Muito bem, meu irmão. É importante que ele poderia ter aproveitado e chamado a atenção de todos que estavam ali, mas ele reservou esta ocasião somente para os discípulos e a sua mãe, que sabia do que estava acontecendo. Muito bem. Não fez nenhum show, né? Ali no momento era, parece que diretamente para sua equipe, né? Uhum. O seu time, né? Sim. Muito bom. Mais alguém quer demonstrar assim satisfação por esse milagre de Jesus? É Luiz aqui fala da exaltação de Jesus. É ser exaltado, né? Eu quero se referindo à morte e à ressurreição dele, né? Sim. E Não está também falando do exatamente início do do seu milagre que ministério, ele fez, como um todo. né? Mas da morte e a ressurreição que ele queria cumprir, queria completar, né? O sacrifício perfeito, né? Uhum. Correto. Então Deus quer nos usar nessa tarefa, né? A tarefa dele que ele deixou para nós, ele quer nos usar. Eu tive o privilégio de poder batizar o Nicolas, meu filho, semana passada, no domingo. E eu estava falando para os irmãos presentes, quando ele diz lá em Mateus 28, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma promessa de Jesus aqui, que ele estaria conosco todos os dias. Sabe, meus irmãos, nesse processo de evangelismo e discipulado, não estamos sozinhos. Ele está conosco. Sem Ele ele nada está, podemos fazer. exatamente. Ele está com a gente quando nós estamos discipulando, evangelizando. Ele está lá com a gente, nos dando força, nos dando coragem para a gente ir fazer. Ele poderia estar fisicamente, mas ele já deixou essa empreitada para nós. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar.
Muito E, bem. professor, eu Opa! achei, eu achei muito importante. Não é a primeira vez que eu leio, né, estudo esse primeiro milagre e realmente concordo com você que ele é muito importante, pontapé, né, Uhum. para nos iniciar no processo de evangelização. É um exemplo para nós, porque a gente viu ali, Jesus ele sabia que tinha faltado muito antes de todos? Sim. Uhum. Ele aproveitou a oportunidade, né? E nós devemos aproveitar as oportunidades. E Jesus escolheu, por que numa festa de casamento, né? Eu já ouvi várias pregações assim a respeito de vinho no casamento, que é alegria, usando esse texto bíblico aí dos milagres, do primeiro milagre de Jesus, Certo. dizendo, né, da presença, da importância da presença ali de Jesus no casamento. Sem ele, o vinho, que como você frisou bastante aí, que ele era muito importante, ele dava alegria. E Jesus, ele, né, é alegria para nós na presença dele no casamento. A gente poderia tirar muitas aplicações aí, né, a partir dessas 4 que foram dadas aí, muitas e muitas outras. Mas é Uhum. como ele falou aí, cuidado com as alegorias, né? Cuidado com as alegorias, sempre nos chamando a atenção para esse cuidado que nós devemos ter, não só com esse texto, mas os outros, né? Uhum. Quem fez hermenêutica junto comigo aí, né? Aí com o professor Leandro, sabe disso, né? Que a gente não pode colocar nossos próprios pensamentos e alterar, Exatamente. né? O sentido do texto. E eu acredito também que Jesus usou essa oportunidade para nos dar exemplo. Teve uma ocasião no início também da minha vida cristã, foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler, foi João. E eu começava a marcar quantas vezes eu lia a palavra crer, creia, creiais, né? É o mesmo verbo. E a palavra vida. Faça isso, né? Nossos colegas aí, veja quantas vezes a palavra aparecem essas duas palavras, vida e crer. E ali Jesus estava dando, os discípulos estavam acompanhando e achei muito bonito o final da história que termina com a palavra crer, né? E creram, eles creram. Então não foi em vão ali a presença de Jesus. Não foi, não foi. Teve resultados físicos, porque houve a mudança dos elementos físicos ali, Uhum. e houve mudança no coração dos discípulos, que levou eles a crerem, né? Crerem. Uhum. Então, é espetacular. Esse primeiro sinal aí vale a pena a gente ler quantas vezes forem mandadas, né? E Uhum. você me desafiou, porque eu tenho isso guardado comigo, né? Mas eu vou falar, vou contar essa história. Às vezes a gente faz assim intencional, nós vamos ali naquela rua, nós vamos ali naquela família, mas eu vou tomar agora, aproveitando as oportunidades que o Senhor me der, né? Seja na rua, seja na fila de médico, né? Tempo que a gente passar, aproveitar essas oportunidades e contar essa história. Decorá-la, né, na cabeça e passar, se você não tiver a Bíblia no momento ali. Então, eu convido, né, você já convidou e desafiar os nossos colegas aí, irmãos, vamos aproveitar essa semana e falar, né? E vamos Isso. anotar nossas impressões. Acho que a próxima aula vai ser bem enriquecedora. Cada um, se possível, compartilhar as suas impressões, como foi que a pessoa reagiu, o que foi a pessoa sabia, a pessoa não conhecia, né? Eu acho que vai ser muito bom, Isso. Vai ser muito de testemunhos a última aula. verdade. Obrigado, minha irmã, pelas suas palavras, que o Senhor ajude, dando coragem para você, intrepidez para anunciar. Assim a cada um de nós, o que eu falo para você é para todos nós. Nos dê coragem para compartilharmos do evangelho dele.
E oportunidade, sim, com certeza. Só para vocês terem, orem por um senhor que eu o conheci ontem. Ele trabalha, ele é dono de um pet shop. Por acaso, Deus me levou lá, eu achando que ele vendia saco para pôr açaí dentro. Cheguei lá com ele e disse: Meu amigo, o senhor trabalha com vende saco aí para colocar açaí? Ele disse: Não, meu amigo, eu vendo outras coisas, ração e outras coisas pequenas. E de repente eu olhei assim para cima da mesa dele, uma Bíblia NVI em cima. Eu disse: Meu amigo, escute, eu vou lhe fazer uma pergunta. Essa Bíblia NVI, o senhor está lendo? Ele disse: Rapaz, eu ganhei essa Bíblia recentemente. Eu já li algumas coisinhas por aí, mas olha, eu vou lhe dizer, viu? Eu não conheço nada, meu amigo. Estou lendo começando agora. Eu disse: É mesmo, meu patrão. Poxa, eu fiquei muito impressionado de um cidadão já dos seus quase 50 anos e Deus está dando oportunidade para ele começar agora. Eu disse: Eu posso, meu amigo, por gentileza, me dê a oportunidade de compartilhar um versículo com o senhor aqui dela. Ele me deu, eu fui lá para Efésios, capítulo 5, e eu fui explicando para ele o que é capítulo que ele não sabe, versículo que ele não sabe também. Eu disse: Olha, o capítulo é esse grande, os versículos são os menores. E eu vou ler aqui para o senhor um versículo de Efésios, capítulo 5, versículo 16, que lá na NVI diz o seguinte: aproveitem ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. E eu expliquei para ele esse versículo, deixei para ele. Irmãos, para minha surpresa, ele pegou uma página e colocou bem lá e disse: Meu amigo, depois eu vou voltar e vou ler. Eu deixei a tarefa para ele ler o capítulo todo. E disse: Eu vou voltar com o senhor quando eu vier aqui outra vez. Ele mora bem distante daqui da gente. Ele mora em um outro bairro, bem distante mesmo. Mas assim que eu puder, eu encosto com ele lá para compartilhar com ele. Ore por ele. O homem do pet shop. Coloque assim nas suas orações, tá? Então é isso, queridos. Vamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Pois bem, então nós vamos agora continuar desta feita na semente de número 11. Só vou começar um pouquinho, porque já vai dar 9 horas. Nós temos 10 minutos aí para compartilhar com vocês. Mas foi muito bom esse tempo do primeiro milagre, viu? Muito, muito, muito bom mesmo. Mesmo. Muito bom. Então, a semente de número 11 é o seguinte: Jesus zelou pela reverência de Deus. Jesus zelou pela reverência do Pai. Jesus começou e terminou seu ministério público purificando o templo. Olha só, essa informação é muito importante, porque se você for olhar no livro de João, é justamente a sequência. Isso aqui é sequencial. Ele termina o seu primeiro milagre, ele faz o seu primeiro milagre, os discípulos creem nele, e aí ele tem uma outra tarefa. Ele transforma a vida dos discípulos, faz com que eles creem nele, e agora ele parte para uma outra jornada, para uma outra empreitada, que é justamente a questão de purificação, de purificar o templo. E também no meio cristão, as pessoas não sabem desse detalhe, que Jesus purificou o templo 2 vezes.
Ele purificou o templo no início, no começo do ministério dele, e purificou o templo no final do seu ministério. Isso mostra a importância de reverência para com Deus e adoração na sua vida. Toda reverência, meus irmãos. Reverência e decência, elas caminham juntos. Decência, reverência. E quando é voltado para a reverência, Jesus nos deu lições para que nós não possamos também sermos irreverentes com as coisas de Deus, ou seja, banalizarmos as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas não podem ser feitas, como diz a nossa irmã Rita, lá de Canudos. Eu aprendi muito com ela essa fala ao toque da caixa. Acho que vocês já ouviram essa expressão, ao toque da caixa. Ah, bora fazer tal coisa? Ah, bora! E vai, e faz. E tenta fazer, de qualquer jeito. Isso não é bom. Precisamos parar, sentar, avaliar e dependermos, adorarmos, sermos reverentes. Porque às vezes na nossa empolgação, no afã de querer resolver logo, fazer logo, a gente acaba até mesmo se excedendo em muitas coisas aqui. Mas Jesus nos mostra isso, através da purificação do tempo por duas vezes. Ele quer nos ensinar que nós precisamos da importância, sim, a reverência para com Deus e a sua adoração. Nossas vidas devem refletir o mesmo zelo pela sua santidade. Aí, se alguém perguntar para a gente assim mesmo, mas o povo estava certo lá. Jesus que se excedeu, talvez. Não, porque era uma casa, era um templo. Sim, é verdade, era um templo, era uma casa feita por mãos humanas. Mas foi o local designado por Deus, onde as pessoas precisavam ter reverência, ter zelo, mesmo sendo aquele um local físico. Nós não precisamos banalizar as coisas de Deus, reverentes a Deus. Não. Precisamos ter zelo, precisamos ter cuidado. A gente não tem cuidado pelas nossas coisas. Eu fico muito triste, zangado, desapontado, quando alguém pega uma das minhas ferramentas, por exemplo, e as utiliza e vai me entregar quebrada, suja. A gente fica triste. A gente pensa, eu não vou te emprestar mais. O serrote que a gente empresta, o cabra vem, o cabra serrou prego nele. Essas são as nossas ferramentas. A gente fica desapontado com situações assim. Agora imaginemos Deus, né? Com as suas, com as coisas dele. Jesus zelou pelas coisas de Deus, pela adoração, que era feita lá no templo, as pessoas estavam bagunçando. Nós não vamos ler o texto por conta do nosso tempo, a gente vai deixar o texto para ler na próxima semana, mas a gente vai pensar assim, Deus, ele é santo, merece todo o nosso respeito. Deus é poderoso, ele merece toda a nossa adoração.
Deus, ele é justo, merece toda a nossa gratidão, toda a nossa reverência. Não precisamos ir para Deus de qualquer maneira, desorganizado, bagunçado, desalinhado. Agora, eu falo agora, depois de um relacionamento com ele. E é impressionante que as pessoas sabiam do padrão de Deus, sabiam de todo o procedimento, como deveria ser feito a adoração, com relação a animais, com relação aos holocaustos, as ofertas, sabiam de tudo. Só que eles não estavam nem aí para Deus. Fizeram das coisas de Deus coisas banais. E Deus, Jesus ficou muito, muito, muito triste com essa situação de ver como as pessoas estavam tão desalinhadas, tão fora do prumo. Imagino como Amós estava tão triste quando ele fala em Amós capítulo 7, né? Que Deus precisava colocar um prumo na vida das pessoas, porque elas estavam distantes de Deus, eram irreverentes para Deus. E a pergunta que eu faço para nós hoje: como está a nossa vida em termos de santidade, de adoração, de, de importância para com as coisas de Deus, para com a sua palavra, para com a igreja, para com as reuniões da igreja? A gente não dá importância para isso, mas é muito importante, porque através dessas reuniões, dessas coisas importantes, é que nós crescemos no nosso relacionamento com Ele. Que nós possamos tão somente aproveitarmos tudo que Deus nos deu aqui hoje para o glorificarmos, para o refletirmos através das nossas atitudes e não sermos irreverentes, como o povo era desde o início do ministério de Jesus e no final. Ele fez a mesma coisa, porque ele fez no início, nesse meio termo, as pessoas esqueceram e começaram a fazer de novo. Como as pessoas se esquecem rapidamente das ordens, do mandato, dos mandados de Jesus. Nós nos esquecemos muito rápido. Precisamos estar sempre com as nossas mentes bem abertas para que possamos relembrar de tudo aquilo que Deus requer para nossas vidas. Amém? Eu vou deixar a leitura e os exercícios para nós fazermos para a semana. Tá bom? Que vai ser a nossa última aula. Tá bom? Então é isso, pessoal. O que vocês acham disso? Essa pequena introdução aí da Semente 11. Quero ouvir vocês e depois nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Tá bom? Jesus exagerou? Certamente Oi, não, né? Luiz, Oi. essa pergunta que você acabou de fazer, né? É, é algo bastante relevante para a igreja hoje. Nós Uhum, sabemos que tem muitos grupos hoje em dia perdendo a essência uhum, da, da adoração. E, e às vezes os próprios líderes acabam incentivando esse tipo de comportamento, uhum, porque
às vezes até estão precisando de recursos financeiros, mas muitas das vezes não estão confiando na promessa e na provisão de Deus. E às vezes começa a fazer negócio, certo. até mesmo com os irmãos, né? Fazer negócio. O tempo que deve ser investido em adoração, muitas das vezes se torna um alvo Péssimo. financeiro, Uhum. né? E isso é preocupante. Não tinha nada a ver que as coisas acontecessem daquele jeito, mas a motivação a gente pode ver ali em todos os dois sentidos. Qual era? A gente pode observar superficialmente que era o comércio. O Uhum. comércio era o alvo, né? Então, há muitos grupos hoje que até estão crescendo muito, mas é sempre na busca do Uhum. material, na busca do material. E às vezes até fazendo promessa, né, para que agariem mais recursos. E muitas das vezes a pessoa acaba comprando essas promessas. Então é algo para a gente tomar um certo cuidado, porque ao nosso redor isso está muito disseminado. Esse, para mim, deve ser uma reflexão também. Certo. Para todos nós, meu irmão. Como você falou, precisamos tomar muito cuidado com relação a essas questões. De não fazer da igreja negócios. E como você falou, isso está crescendo. Crescendo exponencialmente na questão de lucros, né? Fisicamente. Não crescendo espiritualmente. Isso é preocupante.